Boa tarde pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, pedia para continuarem a apoiar este projeto e ajudem-nos a chegar ao novo objetivo do canal, os 2000 subscritores, subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vamos falar de uma plataforma de equity crowdfunding, a Seedrs. Antes de passarmos à apresentação da plataforma e apresentar-vos também o conceito de equity crowdfunding, gostaria de ressalvar que este vídeo não deve ser visto como uma recomendação de investimento neste tipo de plataformas. Aliás, o investimento em equity crowdfunding normalmente é bastante especulativo e vocês, ao efetuarem este tipo de investimento, poderão ver todo o vosso capital investido em risco. Portanto, não vejam de todo este vídeo como uma recomendação de investimento. Passando então ao conceito de equity crowdfunding. Basicamente, o equity crowdfunding consiste em financiarem uma determinada empresa e, como contrapartida por esse financiamento, recebem uma percentagem no capital social dessa mesma empresa. Portanto, isto é muito semelhante a adquirirem ações em mercado acionista. Isto também é diferente, por exemplo, do crowdlending, das plataformas de crowdlending, de que são exemplos a Mintos e a Raise, e neste tipo de investimento vocês financiam uma dada empresa e, como contrapartida por esse financiamento, recebem um juro. Ou seja, aqui é quase como um tipo de investimento muito semelhante ao empréstimo bancário. Falando então muito resumidamente da plataforma Seedrs. A plataforma Seedrs é uma plataforma britânica que foi criada em 2012, sendo que, curiosamente, um dos seus cofundadores é português e, basicamente, neste tipo de plataforma, ela é muito usada por empresas que estão numa fase de expansão, nomeadamente startups, que pretendem obter financiamento por esta via para fazerem crescer o seu negócio. Deste modo, vamos já de seguida para a minha tela, onde vos vou apresentar a plataforma Seedrs mais em pormenor. Não percam! Passando então à apresentação da plataforma Seedrs. Para vos demonstrar esta plataforma com maior pormenor, vou selecionar aqui a opção de Invest Startups Raising Now. Nesta opção de Startups Raising Now, basicamente podem verificar todas as startups que atualmente estão a pedir o levantamento de fundos através desta plataforma. Sendo uma plataforma britânica, boa parte das empresas que pedem fundos através da mesma são empresas registadas e sediadas no Reino Unido, sendo que neste caso o vosso investimento nestas empresas estará em libras. No entanto, também existem empresas de outras geografias, nomeadamente de geografias da zona euro e também de Portugal, e no caso destas empresas o vosso investimento será feito em euros. Aliás, podem ver aqui um exemplo atual desta startup registada, sediada na Estónia, que tem aqui uma avaliação em euros, portanto é um investimento em euros. Aqui do lado direito também gostaria de vos apresentar uma opção que é a de ordenarem os pitches de acordo com um conjunto de características que entendam como sendo relevantes. Para vos continuar a explicar aqui alguns conceitos desta plataforma, vamos abrir aqui um exemplo de um pitch. A escolha é completamente aleatória. Eu vou abrir aqui o desta empresa Full Green, apenas para vos destacar alguns pontos que normalmente são apresentados nos pitches. Desde logo, este valor aqui em cima representa o montante que a empresa está a pedir. Ou seja, neste caso, isto é uma empresa britânica e está a pedir fundos no valor de cerca de 600 mil libras. Estas 600 mil libras que a empresa está a oferecer de capital, como podemos ver aqui, representam cerca de 2,66% do capital, o que significa que neste caso a empresa está a avaliar-se num montante total de cerca de 22 milhões de libras. Aqui um outro conceito importante também que vos queria transmitir e que devem sempre verificar nos pitches é o tipo de investimento. E aqui, se clicarmos neste ponto de interrogação, podemos ver os vários tipos de investimento que existem na Seedrs. Temos o tipo de investimento equity, em que nós, ao financiarmos a empresa, tornamos-nos acionistas de uma parte da mesma. Portanto, isto é o primeiro tipo de investimento e, por norma, é o investimento mais comum na Seedrs. Depois temos aqui um segundo tipo de investimento, que é o convertible, que eu vos vou explicar aqui com um esquema que a Seedrs tem e que demonstra claramente do que se trata este tipo de investimento e, portanto, se olharmos para este esquema, isto basicamente explica como é que funciona este investimento. Ou seja, se nós tivermos, por exemplo, uma campanha convertible e nós investirmos nessa campanha convertible 1000 libras,
e assumirmos um desconto de 20%, o que é que isto significa? Significa que nós futuramente, esse nosso valor que estamos a financiar agora à empresa será convertível em capital daqui a algum tempo. Ou seja, por exemplo, quando a empresa fizer uma nova ronda de capital. E aqui o que é que significa? Significa que se nós investirmos 1000 libras nesse momento, para um desconto de 20%, o que é que acontece? No nosso caso, se nós investirmos antecipadamente, numa próxima ronda, teremos direito a 125 ações dessa empresa. Mas, por exemplo, um outro investidor que faça o seu investimento das mesmas 1000 libras no momento posterior, ou seja, no momento em que é apresentada a nova ronda de capital, esse investidor terá apenas direito a 100 libras. Portanto, basicamente, no convertible, vocês obtêm o direito a transformar esse capital em ações, futuramente, numa próxima ronda de capital, com desconto face ao valor da empresa. Portanto, é aqui outro tipo de investimento. Voltando atrás, temos também aqui um terceiro tipo de investimento, que é um investimento fund, em que basicamente, por exemplo, se vocês investirem 100 libras, essas 100 libras serão distribuídas equitativamente ou não por vários negócios, ou seja, pode distribuir, por exemplo, 25 libras numa dada empresa, mais 25 libras noutra empresa, etc. Finalmente, temos um quarto tipo de investimento em mercado secundário, que já vos vou explicar seguidamente do que se trata. Voltando então aqui atrás, só dar aqui mais algumas notas relativamente a informações que podem ser relevantes ao nível dos pitches. Em primeiro lugar, verificar se para a empresa existe a opção de mercado secundário. E o que é que isto permite? Permite que vocês possam depois, futuramente, quando entenderem, vender a ação no mercado secundário da Seedrs. Isto acaba por ser uma opção interessante porque acaba por criar aqui mais alguma liquidez a títulos que normalmente são muito pouco líquidos. E depois aqui também tem a indicação do investimento mínimo que devem efetuar nesta empresa. Indo aqui para baixo, só deixar algumas notas breves. Vocês aqui, genericamente, têm a descrição do negócio da empresa, da ideia de investimento da empresa, que também é relevante. Depois também podem ter aqui a indicação de algumas notas por parte da empresa que sejam relevantes, quer a nível de financiamento, estejam em abertos, etc. Depois também pode ter aqui a indicação dos principais investidores, de alguns dos principais investidores nesta mesma empresa. E depois aqui, se formos a esta tab de Documents, basicamente vocês podem requerer acesso a um conjunto de documentos que também podem ser relevantes. Normalmente este pitch deck vocês têm que requerer acesso e depois pode haver aqui outro tipo de apresentação que vos possa interessar. Gostaria também de ressalvar outro ponto que tem a ver com a falta de informação que muitas vezes existe nos pitches relativamente à informação financeira, nomeadamente relatórios e contas das empresas. No caso de empresas britânicas, eu vou-vos apresentar uma forma que pode parcialmente resolver o vosso problema, que é a Beta Companies House. Ou seja, basicamente, se nós colocarmos aqui o nome da empresa no Beta Companies House, que é uma plataforma que está disponível gratuitamente e é basicamente o local onde as empresas submetem a sua informação financeira. Portanto, no caso desta empresa que eu vos apresentei, que é britânica, se colocarem aqui no motor de pesquisa, vocês vão encontrar a empresa, que é esta primeira, e se forem aqui esta opção de Filling History, verão aqui a submissão das várias contas da empresa ao longo do tempo. Portanto, pode ser aqui uma forma de contornarem a falta de informação financeira para estas empresas. No entanto, gostaria de ressalvar que muitas vezes a qualidade da informação financeira para estas empresas é diminuta e, portanto, isto representa aqui sempre um risco adicional ao nível do investimento. Seguidamente, quero-vos falar também de um outro tipo de investimento possível na Seedrs, que é o mercado secundário, a opção do mercado secundário, e aqui, basicamente, tal como vos disse, vocês podem vender as vossas posições neste mercado secundário. Este mercado não está sempre aberto e normalmente o que acontece é que ele abre sempre na primeira terça-feira do mês, fechando na semana seguinte. Ou seja, o que acontece é que num determinado mês, em todos os meses, a opção de venderem no mercado secundário está apenas disponível durante uma semana. Aqui, basicamente, vocês podem ver quais as empresas que atualmente estão a oferecer e os investidores que atualmente estão a oferecer ações e posições nas várias empresas e ver também
o número de ações que estão disponíveis no momento para serem compradas. Depois, uma outra questão importante também, que imagino que muitos de vocês estejam a colocar em casa, é se investir nesta plataforma tem ou não custos. E aqui basicamente neste link, que eu vou deixar também na descrição do vídeo, existe aqui a indicação dos custos que teremos ao utilizar a plataforma. Ou seja, no momento do investimento inicial não existe qualquer custo, nenhum investment fee. No momento em que vocês detenham a posição ao longo do tempo, também não existe aqui nenhum custo ao nível da custódia. No entanto, existem custos ao venderem ou ao fecharem a vossa posição. E aqui, basicamente, existem duas situações possíveis. Uma primeira situação em que a empresa sai, por exemplo, da plataforma, e aqui, basicamente, aplica-se uma comissão de 7,5% sobre o lucro que vocês tenham nessa eventual transação, ou seja, se tiverem prejuízo, não é aplicável qualquer comissão. E depois tem aqui uma segunda possibilidade, que é a possibilidade de venda no mercado secundário. E aqui, para além desta comissão de 7,5% sobre o lucro, existe também uma comissão de 1,5% sobre o custo da transação. Portanto, genericamente, estes são os custos que existem ao utilizar a plataforma Seedrs. Finalmente, um outro ponto que vos queria apresentar ainda é que nesta plataforma, à semelhança, por exemplo, das plataformas de crowdlending, existe a possibilidade do auto-invest, ou seja, da plataforma automaticamente investir o vosso dinheiro de acordo com um conjunto de requisitos que possam definir. Portanto, abrindo aqui a opção do auto-invest, vocês podem ver que podem escolher, por exemplo, qual o montante máximo querem investir por campanha, ou seja, por levantamento de startup. Depois também tem aqui uma série de possibilidades de critérios, ou seja, desde investir, por exemplo, nos pitches que estejam mais populares, àqueles que do ponto de vista fiscal são mais eficientes. Este ponto tem a ver com o regime fiscal que existe no Reino Unido, que para nós em Portugal não é relevante. E depois também existe aqui uma terceira opção que vos vou apresentar, que é a opção de construírem um portfólio custom de acordo com um conjunto de critérios, como serem os mais adequados para o vosso tipo de perfil de investidor. E aqui basicamente vocês podem definir os setores em que pretendem investir, ou seja, se eventualmente tiverem o foco apenas em alguns setores. Depois também investirem apenas quando já haja um número mínimo de investidores na startup, na empresa. Portanto, aqui é um bocado na lógica de que quanto mais investidores houver, mais seguro, teoricamente, será um investimento. Portanto, é um pressuposto que vale o que vale. E depois, existe aqui uma terceira opção de entrarem na empresa, de entrarem no pitch, apenas quando uma percentagem do valor pedido já esteja assegurado. Portanto, aqui normalmente existe a opção de escolherem apenas quando mais 70% ou mais 30%, também tem aqui esta opção, ou seja, só quando atingir este nível é que vocês entram na posição. Espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!